feito muito calor nos últimos dias e não é uma realidade só do estado do Rio de Janeiro, não. Pelo contrário, em todos os estados do Brasil, temperaturas passando dos 30 graus, sensação térmica então passando dos 40. E a gente trouxe especialistas que vão passar dicas muito importantes para vocês, não só dos cuidados com a pele, mas também como fazer atividades físicas nesses dias de calor intenso. Primeiro a gente vai conversar com a Ana Paula Almeida, ela que é dermatologista. Muito obrigada, viu, tá participando aqui com a gente. Esses cuidados, eles são fundamentais e a pele fica muito exposta. A gente fala muito essa questão do filtro solar. E existem faixas etárias que essa indicação acaba sendo, não é que seja mais importante, porque todas as faixas etárias têm que usar esse produto. Mas crianças, por exemplo, idosos, eles ficam mais vulneráveis? Isso, a gente sempre chama atenção para esses dois extremos, né, de idade. Então, as crianças que nesse período de férias também estão muito em praia, a gente pede um cuidado redobrado com eles. Então, a questão da aplicação do filtro, que a gente orienta ao longo de todo o ano, mas nessa época a gente tem que reaplicar de uma forma mais persistente ali, insistir, principalmente se for à praia, mergulhar, ficar muito em piscina, isso faz com que a gente tenha que ter esse cuidado ali mais frequente. E sempre alerta com essa fragilidade que eles têm. Então, é um calçado que tem que fazer, não deixar eles pisarem naquele chão muito quente, o uso das roupas de proteção, que hoje em dia está muito difundido, né? Mas a gente orienta que isso dá uma segurança maior ali na questão da proteção da pele, chapéu, uso de óculos escuros. Então, isso tudo são recomendações que a gente faz para a gente ter esse cuidado maior, principalmente nessa época do ano. E qual a forma correta de usar o filtro solar? Por exemplo, vou sair de casa 10 horas da manhã. Quanto tempo antes eu tenho que estar passando o produto? A gente orienta pelo menos uns 20 minutos antes, 15 a 20 minutos, para poder ter o tempo ali de absorver, para a gente ter a atuação do protetor ali de uma forma mais adequada. Então, sempre aplicar, né, antes de sair, um pouco antes de sair, e reaplicar de forma adequada. Quem fica mais em ambiente fechado, às vezes a gente fala, olha, tem que mesmo assim reaplicar, mas com espaçamento, às vezes 3 horas ali, a gente deixa de segurança para reaplicar. Agora, quem está em água, quem está em praia, aí essa reaplicação tem que ser mais frequente. No caso das piscinas, ou até mesmo quem está no mar, as crianças gostam muito, até porque está muito quente, a criança quer também ficar se sentindo mais fresca. Mas como é que funciona essa questão da reaplicação? Às vezes, usar essa blusa de proteção também acaba sendo, não é que você vai não deixar de usar o produto, mas você consegue ter uma tranquilidade maior. Isso, aquela parte ali coberta com a blusa de proteção, você tem mais conforto ali de não ter que toda hora ficar chamando a criança para reaplicar. Mas tem outras áreas que a gente não consegue, né, ter essa proteção. Então, o uso no rosto, né, às vezes depois de um tempo que saiu da água, ficou ali 1 hora depois, você vai ter que aplicar de novo. Então você reaplica, você chama, tem alguns protetores que você pode passar com a pele molhada, que então você chama a criança, reaplica e a criança já volta a brincar. Tem outros que você precisa esperar um pouco, secou, reaplica o protetor. Mas ali aquela reaplicação vai ficar ali mais curta, 1 hora, 1h30, 2 horas, você já tem que reaplicar de novo. Uma dúvida, mesmo você colocando essa blusa de proteção, também precisa passar o filtro solar nessa parte do corpo antes? Geralmente a gente aplica no corpo todo antes de sair, por exemplo, antes de levar a criança à praia, até porque às vezes, eventualmente, tira uma blusa, volta para casa sem a blusa para entrar no carro ou deslocar ali entre a praia e a casa da criança, mas a gente reaplica ali menos frequentemente do que numa área que esteja exposta, né? Um rosto ou uma outra área que fica mais sem a proteção. No caso dos idosos, a pele também acaba sendo mais fininha, mais vulnerável? A pele do idoso também, uma pele mais fragilizada, às vezes é fragilizada que eu digo em relação à questão de exposição. E aquele paciente que muitas vezes já levou aquele sol ao longo da vida, então já tem aquelas lesões, aquele fotodano ali acumulado, então eles têm que ter um cuidado maior. E às vezes tem essa questão que tem que ficar, fazer alguma atividade física também, que precisa estar em piscina, em praia, e aí a gente pede que tenha uma atenção especial. Você falou essa questão da atividade física, tanto que a gente também convidou um educador físico para falar um pouquinho para a gente sobre esse assunto, sobre essa questão das atividades, né? Como a doutora disse, fazer atividades na água, por exemplo, uma hidroginástica, uma natação, ajuda a aliviar o calor, não é verdade, Anderson? Perfeito, Dorlane. E quando a gente para pensar no público idoso, já tem uma demanda que não foi atendida lá atrás, porque até por questões culturais, meus avós, seus avós, talvez eles não praticassem tantos exercícios físicos quanto a gente. E nos dias de hoje, mesmo nos dias de calor,
o ideal seria que eles não ficassem sem praticar o exercício físico. E piscinas, esses meios aquáticos, aulas como hidroginástica, aulas como aquelas ginásticas coletivas que acontecem de fato na piscina, seria o ideal para eles, para que não fiquem sem treinar, para se proteger do calor, do ar seco, que também afeta, a gente sabe. E se a gente parar para analisar, em relação ao ar seco, até o idoso ele tem um aporte de oxigênio menor do que nós que temos a idade média. Então, esse tipo de atividade seria muito bacana para que essa população não fique sem treinar, trabalhe o contexto social e, de maneira perfeita, conquiste mais saúde. O que não pode é ficar parado, mas também existem algumas situações que é recomendado algum horário específico, que a atividade física pode ser feita de uma maneira que seja saudável, mas ao mesmo tempo também que a pessoa tenha um bem-estar maior? Então, devemos evitar os horários de 10 às 4. Esses são os horários primordiais no aumento dos raios solares. E quando a gente fala sobre evitar, a gente tem que diferenciar os públicos. Eu acredito que os atletas, eles são pessoas que são treinadas para desempenhar independente do horário. Mas mesmo essas pessoas devem tomar os cuidados contra os raios UVA e UVB, devem usar o filtro solar e devem, de alguma maneira, usar um bonezinho, uma roupa que seja um pouco mais comprida para que eles não acabem sendo afetados por esses raios. Agora é importante também ressaltar o seguinte, a pessoa está sentindo que ela está com um excesso, não só de calor, mas está sentindo que o corpo dela também está chegando numa situação de risco, ela tem que parar imediatamente. Com certeza, por isso se manter hidratado é importante, usar roupas confortáveis para que a atividade seja prazerosa, mesmo que seja atleta, mas a roupa tem que ser confortável, para que o suor logo evapore. E não só o cuidado pré-atividade, mas o cuidado no dia a dia. Certificar que o descanso está sendo de maneira correta, certificar que ele está dormindo bem, no mínimo 8 horas de sono, 7, 8 horas, e certificar que está tomando no mínimo de 0,35 ml de água por quilo corporal, que é o ideal, é o que a OMS acaba recomendando para todos os indivíduos. Quando a gente fala essa questão de ingerir líquidos, tem a água, que, lógico, é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, mas muitas pessoas também tomam aqueles isotônicos. Isso também acaba sendo bom para o organismo? Sim, acaba sendo bom, porque quando você repõe o sal mineral que está sendo depredado ali através do exercício físico, você acaba voltando aos níveis naturais e você acaba não ficando à mercê de acontecer alguma coisa, como uma hipoglicemia, ou então a sua pressão pode vir a baixar no decorrer da atividade física. E a gente sabe que em períodos como esse de calor e de estresse devido à atividade física é muito normal isso acontecer. E existe aquele mito que infelizmente muitas pessoas têm de que quanto mais estou transpirando, mais estou eliminando gordura, mais estou emagrecendo. Na verdade não é isso, nessa época do verão as pessoas acabam suando mais, mas também tem essa questão da roupa que é importante. Olha, Dorlane, se fosse assim, a OMS não iria soltar o comunicado que a falta de atividade física, a falta de exercício físico, em 30 anos vai matar quanto o uso de cigarro. Se eu não me engano, foram 800 milhões que a OMS soltou essa informação. Então não é assim. O suor é a termorregulação. Isso vai acontecer de qualquer maneira. Se fosse assim, estava todo mundo magrinho. Agora, para a gente finalizar com relação a essa questão da atividade física, os horários nós já ressaltamos, essa questão da roupa também, mas foi o que eu disse, não deve deixar de fazer atividade por conta disso. E tendo esses cuidados, você consegue, não só a atleta profissional, vai alterando a rotina de treinamento para poder continuar mantendo o seu foco, mantendo aquilo que ele tem que ter. Agora, uma pessoa comum também não deve deixar de fazer atividade física porque está calor. Se a pessoa não conseguir treinar, é porque hoje em dia acontece muito esses treinos de corrida, treino de ciclismo, então isso está muito em alta. A pessoa não deve deixar de treinar. Se essa pessoa não conseguir treinar nos horários que a doutora bem falou, que são o ideal, até às 10 e após as 4, o ideal seria que essa pessoa fizesse um treino indoor, buscasse uma academia com um ambiente com ar-condicionado, um ambiente seguro e não deixar de ter o auxílio de um profissional de educação física. Agora, com relação a essa exposição, ficar muito tempo exposto ao sol, isso também traz danos para a pele. Com certeza. Essa época, né, que a gente também chama muita atenção, como o Anderson falou, em relação à questão do horário. A gente tem às vezes o hábito de chegar à praia mais tarde. A gente orienta, não, chegar até 10 da manhã já tem que sair para poder não ter aquela radiação ultravioleta ali mais intensa. Exatamente, desse horário de 10 da manhã até 3, 4 da tarde é o horário pior em relação à radiação. Então,
readaptar nossa rotina. A gente tem alguns hábitos, até de prática de atividade física, está muito quente, vai indoor, faz isso em um ambiente mais fechado, faz de manhã, quem tem essa possibilidade, faz no final do dia. Então, reorganizar esse horário para a gente evitar aquele pico de radiação que a gente tem nesse meio do dia. Mesmo com as altas temperaturas, o jeito é se adaptar, mas não deixar de fazer atividades físicas. Eu acho que nunca é tarde para a gente começar ou recomeçar. Vai, se cuida, dê um bom exemplo e, diante disso, eu tenho certeza que a sua vida só tende a melhorar, não só física, mas mentalmente também. O que você diria para as pessoas que às vezes não têm esse cuidado, a hidratação, mas a hidratação não cuida? O reflexo disso acaba vindo ao longo do tempo. Isso, assim, o que a gente sempre coloca, o efeito do sol, ele é cumulativo. Então, a educação ali em fotoproteção, a questão de orientação do protetor solar vem desde a infância. Então, orientar os filhos, sobrinhos, as pessoas mais próximas, que isso tem que acontecer desde agora. A frequência do câncer de pele acima de 50 anos é muito alta. Então, cuidar desde novo e usar o protetor solar. Vocês viram essas dicas, são muito importantes e se você não fazia agora, eu tenho certeza que vai dar uma continuidade, vai fazer, vai se cuidar mais, viu? A gente está falando do calor, mas você se hidratar, você manter esse cuidado com a pele é muito importante, lógico. Calor não é desculpa para não fazer atividade física, viu? Ana Paula, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Tudo a Ver. Seja vinda mais vezes, viu? Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Anderson, muito obrigada também por ter participado desse bate-papo aqui com a gente. E na próxima oportunidade estaremos juntos aqui no Tudo a Ver. Por nada, foi um prazer. Muito obrigado.